Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre PCDF, tá? Eu quero aqui fazer uma análise geral do que foi a prova, da estrutura que a gente viu, de problemas que eventualmente a gente enfrentou e tratar um pouquinho de nota de corte, tá? Eu já falei isso um pouquinho lá no meu Instagram, mas quero trazer aqui para você saber mais ou menos o que tá rolando. Primeira coisa, a experiência da PCDF foi uma experiência longa, né? Uma prova adiada múltiplas vezes e que mesmo assim o Sebrasp parece ter tropeçado aí na realização, tá? Para mim foi triste, para mim foi uma surpresa, inclusive o Sebrasp é uma boa banca que, em geral, enfim, faz aquilo que nasceu para fazer. Mas desde PF e PRF a gente tem visto alguns problemas aí que estão acontecendo. Talvez pelo aumento inesperado de quantidade de salas. Por exemplo, a gente viu problemas de falta de fiscais em Brasília. Então, pelo menos 4 escolas tiveram alguns problemas. Nós vimos isso no Lago Sul, vimos no Sigma, vimos no Marista e vimos em alguma outra que eu não me lembro agora. Se você se lembrar, coloca aí nos comentários para mim, por favor. Então, provas que começaram mais tarde e que acabaram deixando os candidatos especialmente nervosos. Eu não acredito que esse começar mais tarde seja a razão para anulação de concurso. Tá? Algumas pessoas me perguntaram isso, eu acho que é muito radical pensar em anulação de concurso simplesmente porque a prova começou mais tarde. A gente está falando de uma prova com 88 mil candidatos e tivemos alguns que de fato começaram mais tarde e que é absolutamente um inconveniente, isso não deveria acontecer de forma alguma, até porque a gente sabe a tensão que a gente sente na hora de fazer uma prova e é claro que a banca não contribui quando ela faz isso. De qualquer forma, a prova acabou acontecendo e, fora isso, parece ter transcorrido sem maiores eventos. Uma segunda parte de um problema que a gente teve foi uma correção, uma errata que a banca disponibilizou para a parte de estatística. Então, algumas pessoas narraram que essa errata foi feita, foi anexada ao quadro, foi falada pelos fiscais em alguns desses lugares e não em outros, tá? Nesse caso, eu vejo razão para, por exemplo, anulação desses itens de estatística. O que dedos cruzados será uma boa notícia. Quando uma questão é anulada, se você não acertou aquela questão, você ganha um ponto, né? Porque todo mundo vai ganhar aquele ponto, mas se você já tinha acertado, você vai continuar com mais um, então não vai fazer muita diferença. Mas a gente vai ter que esperar para ver o que o Sebrasp vai dizer aí no final das contas, tá? A prova de agente foi uma prova mais difícil do que a prova de escrivão e elas pareciam provas de duas gerações diferentes. A prova de escrivão, naturalmente, uma prova mais antiga, né? Aquela prova do início de 2020, março de 2020, e vários elementos ajudam a gente a ver isso, inclusive a numeração das linhas. Quem fez agente e escrivão percebeu que nos textos de língua portuguesa, por exemplo, as linhas são numeradas na prova de escrivão e não na prova de agente. Isso indica, de uma certa forma, o versionamento, a era dessa prova, tá? 10 questões de língua inglesa, 9 questões de língua inglesa, uma quantidade grande. Eu vou até publicar um vídeo sobre a situação que a gente está enfrentando em algumas provas. Eu acho meio fora de propósito você cobrar inglês na prova da PCDF e mesmo que você vá cobrar, será que essa quantidade ela é compatível com o cargo, ela é compatível com a necessidade que a gente tem? No mais, a prova de agente, que foi a prova do segundo dia, ela teve um conteúdo jurídico mais simples, a prova de escrivão teve um conteúdo jurídico mais complicado, a prova de agente teve a parte de língua portuguesa mais complicada, a prova de escrivão teve a parte de língua portuguesa um pouco mais simples. A gente viu dificuldade em estatística, tal qual a gente viu na PF, né, uma disciplina sempre puxada, mas o pessoal, em geral, gostou aí de contabilidade e informática. Informática, a questão do PPP chateou um pouco as pessoas e é normal, tá, gente? Mas uma coisa que eu queria dizer para você é o seguinte: não se preocupe com as questões difíceis, eu sempre falo isso. Toda prova vai ter questões fáceis, médias e difíceis, dentro de uma expectativa. É claro que uma questão fácil de juiz talvez seja um pouco mais difícil do que uma questão fácil de técnico bancário, com certeza vai ser, mas dentro daquela expectativa, toda prova tem questões fáceis, médias ou difíceis. Principalmente em prova do Sebrasp, o nosso objetivo não é acertar as questões difíceis, o nosso objetivo é acertar todas ou quase todas as questões fáceis e muitas das questões médias, porque isso coloca a gente em boas condições de concorrer, tá? Achei o tema da discursiva de agente um pouco curioso, né? Tratou de racismo recreativo e o racismo no ambiente de trabalho, daquela forma jocosa de você brincar ali, né, com as pessoas, e achei a prova de escrivão que tratou de feminicídio muito mais voltada para aquilo que a gente estava vendo, por exemplo, nas provas da PF e da PRF.
eu imaginava que tanto a prova de escrivão quanto a prova de agente fossem trazer temas diretamente relacionados à atuação. Achei feliz a escolha sob essa perspectiva da prova de escrivão e achei curiosa a escolha da prova de agente. Obviamente um tema muito necessário, especialmente no Brasil, mas achei curiosa por não seguir essa linha que a gente estava vendo em PF, PRF e DPEM, que estavam todos voltados à atuação dos órgãos. No mais, achei uma prova que obviamente tem um nível puxadinho, tá? Então muitas pessoas que estudaram se viram ali sem conseguir acertar algumas questões. E vamos falar um pouquinho sobre nota de corte, tá? Eu publiquei lá no meu Instagram essa imagem aqui que fala sobre a nota de corte, tá? A primeira coisa, o que eu considero como nota de corte é aquela nota para estar dentro das vagas. Se a gente for usar a experiência de PF, PRF e DPEM, a gente vai ter algo próximo de 87 pontos para escrivão na posição 300 e 79 a 84 pontos para agente, se a gente for considerar ou a posição 1800 ou a posição 600, né? Dependendo ou das vagas ou do cadastro reserva total. E essa nota aqui, para você estar aprovado, classificado, ela sempre vai considerar uma discursiva aí na faixa de 80% a 90%, beleza? Só que se a gente estiver falando só da correção de discursiva, vai dar mais ou menos 84 pontos para escrivão, na posição 657, eu acho que é isso, e 77 para agente na posição 2.700, tá? Muitas pessoas comentaram comigo que essa é uma nota alta, e de fato é, mas a gente tem visto um aumento expressivo das notas aí. É uma coisa que, inclusive, eu não acreditava que ia acontecer, que começou aí com PF e PRF. Então, a gente teve um aumento bastante expressivo das notas se a gente for comparar com os concursos anteriores de 2019. Então, a perspectiva é que a gente tenha isso. Qual que é a hipótese? Na pandemia, realmente, algumas pessoas começaram a estudar bem mais e essas pessoas ganharam muita força e muita energia ao longo desse tempo e conseguiram uma pontuação bem mais expressiva do que aquilo que a gente vinha vendo anteriormente. A minha expectativa é que a gente tenha uma certa normalização disso com o passar dos meses, sim, porque a gente deixa de estudar exclusivamente para um edital e passa a se preparar sequencialmente como acontecia. Você ia fazer uma prova e muita gente começava no pós-edital, tá tudo bem, estudava para aquela prova. 2 ou 3 provas depois começava a passar. Só que o que aconteceu? A gente teve um lapso temporal em 2020 e 2021 e a gente não tinha mais para onde se direcionar. Então muita gente passou um ano estudando. Muita gente não estudou, mas muita gente passou um ano e meio estudando para essas provas. Então é natural que a gente tenha uma nota de corte um pouco mais alta, tá? Mas independente da nota de corte, eu acho muito importante que você se mantenha firme ao longo desse projeto. Concursos policiais são concursos longos, eles têm muitas fases, eles têm muitas etapas. Muita gente que passou na Polícia Federal fez Polícia Civil do Distrito Federal também, foi o seu caso, coloca aqui para mim. E aí algumas pessoas que passaram, por exemplo, uma prova da Polícia Federal vão optar pela Polícia Federal, não pela Polícia Civil do Distrito Federal. O mesmo acontece com o DPEM, o mesmo acontece com o PRF, e além do que, a gente vai ter outras provas ao longo do caminho. Então não dá para achar o seguinte, então eu tirei 82 pontos, eu tirei 80 pontos, eu não vou nem me preocupar mais com isso. Não, você vai se preocupar, porque esse projeto você vai levar até o fim. Então você tem 1 ano, 2 anos aí de entre aspas, preocupação com isso, para você lidar com todas as fases, para você acompanhar as nomeações e não desista. A gente não sabe o que vai acontecer ao longo dessa jornada, tá? Eu publiquei um vídeo ontem, eu vou deixar aqui para você sobre considerações a respeito da nossa vida nos concursos públicos, tá? Eu falei sobre a coisa mais importante nessa prova e eu sugiro que você veja, porque é um vídeo mais reflexivo, um pouco menos técnico a esse respeito. Mas qualquer que seja a sua jornada, continue firme. Se você quiser que eu fale sobre possibilidade de provas para você trabalhar, passar da prova da PCDF, deixa aqui nos comentários para mim também. Eu não sei se é uma dúvida que você tem, mas siga estudando, siga trabalhando, siga aproveitando aquilo que você estudou, tá? Pode ser que essa preparação não tenha sido como você gostaria. Normalmente a nossa preparação não é como a gente gostaria. A gente acha que a gente podia ter estudado mais, podia ter feito melhor, mas se você se mantiver firme, você pode ter certeza que você vai conseguir progredir bastante. Talvez essa não tenha sido a sua prova. Se foi, meus parabéns. Se não foi, siga firme, porque aquele conteúdo que você aprendeu, aquele aprendizado que você trouxe para essa preparação, é um aprendizado que você vai carregar para toda a sua vida e que certamente vai te causar uma ou várias aprovações aí no futuro. Combinado? Inscreva-se aqui no canal, deixe seu like no vídeo. Eu sou Fernando Mesquita. Me diga o que você achou da prova. Coloca aqui nos comentários o que foi difícil, o que foi fácil e a gente vai conversando. Combinado? Obrigado pela presença e até a próxima. Um grande abraço, até lá. Tchau.